Começou. Ah, Boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas, sou psicólogo. Atualmente sou professor na Faculdade de Colinas do Tocantins e trabalho pela Secretaria de Cidadania e Justiça na cidade de Araguaína. E também faço atendimentos como psicólogo. E eu vou estar aqui mediando esse processo por um certo conhecimento que eu tenho da área de informática, com uma pessoa que é da área, que é o professor Fábio, que vai estar trazendo algumas novidades. Eu vou trazer algumas questões relacionadas à psicologia e depois eu vou abrir a fala para o professor Fábio para ele ressaltar, inclusive a gente vai tentar responder algumas perguntas. Agradeço a presença de todos, um abraço especial para os meus alunos de Colinas, os meus amigos e as pessoas que puderam estar presentes, principalmente os estudantes, que eu acho que é importante na questão da formação, e os profissionais, porque nós estamos tendo que nos adaptar a essa nova realidade. Na questão que houve no momento, já foi falado a questão da resolução, já foi falado a questão da quarentena, da importância do cadastro, justamente para a gente ter uma fiscalização, porque o mundo virtual, o professor Fábio vai explicar, ele é um lugar assim, ao mesmo tempo que há uma segurança, há uma insegurança também, e a escolha da melhor plataforma e etc. tem que ter consonância com o nosso código de ética. Eu coloquei aqui para nós entendermos alguns artigos do Código de Ética que nós temos que estar bem atentos. Lá no artigo 6 do Código de Ética, o psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos, ele, no inciso B, ele coloca compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as recebe, de preservar o sigilo. Quando nós vamos relacionar com outros profissionais que não somos psicólogos, nós vamos colocar só aquilo que é necessário. Então, já começa aí uma questão da importância do sigilo profissional. No artigo 9º, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. E é uma questão que nós temos que ficar atentos, porque o sigilo de tudo aquilo que o paciente fala durante o processo de atendimento, seja qual for a modalidade, ele tem que ser respeitado, e isso fere, se caso ele seja quebrado de alguma forma, ou seja vazado algum tipo de informação, vai ferir o código de ética e vai trazer responsabilidade para o psicólogo. E no artigo 9º, no artigo 10º, né, ele fala que nas situações que conflitam entre as exigências decorrentes do disposto do artigo 9 e as informações ou princípios fundamentais desse código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir a quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Em caso de quebra de sigilo, parágrafo único, né? Em caso de quebra de sigilo, previsto no caput desse artigo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Então, existe só um tipo de situação onde nós podemos quebrar o sigilo profissional, que seja alguma situação onde o paciente ele está se colocando em uma situação de risco, ou ele está colocando uma outra pessoa em situação de risco, mas ainda assim nós temos que restringir as informações que são realmente necessárias, até na quebra do sigilo. Por que eu comecei? Porque a nossa base da profissão é o Código de Ética Profissional. E independente da plataforma que nós viemos a usar, seja presencial ou uma plataforma online, nas especificações que foram faladas pela Marla e pelo Tássio, nós devemos primeiramente estar dentro da questão do Código de Ética. E na resolução a 11 de 2018, tem um parágrafo que é do dever do psicólogo, considerando que é dever do psicólogo prestar serviço psicológico de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desse serviço, utilizando os princípios, conhecimentos e técnicas fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional,
com as demais disposições do Código de Ética Profissional e legislações correlatadas. Eu só, da resolução, ela já foi muito bem explanada pela Armala, eu só trouxe esse eixo porque nós, como profissionais, quando nós vamos passar para o meio virtual, nós temos que ter todo o cuidado e toda a atenção necessária para com o paciente, utilizando de ferramentas, de recursos que vão fazer com que esse atendimento seja realmente efetivo. Porque antes do processo online ou offline, nós temos que estar sempre em prol aí dos nossos pacientes. Então, eu vou estar passando a palavra para o professor Fábio, que a gente já deu uma dialogada sobre alguns pontos, vamos tentar responder algumas perguntas que foram levantadas, tanto anteriormente, quando for surgindo aí, porque existe muita dúvida. O psicólogo, normalmente, ele está fugindo das exatas, a gente foge da matemática, a maioria odeia estatística, e a informática está dentro das exatas, e aí, às vezes, é um bichinho que é difícil de ser mexido aí por nós profissionais. Então, há uma dificuldade muito grande, e se adaptar a essa nova modalidade, essa nova realidade, eu acho que é uma coisa que nós precisamos, e nada mais eficiente do que ter um profissional da área para salvar aí o nosso dia a dia. Obrigado pela presença, professor Fábio. Boa noite, pessoal. Me ouvem bem? Sim, sim. Queria começar agradecendo o convite do conselho, né, na pessoa da professora e psicóloga Cristina, que entrou em contato e propôs esse momento, né. E eu queria começar, me apresentando, né. Meu nome é Fábio Castro Araújo, sou egresso e hoje professor no CEUP, nas áreas, nos cursos de computação. Já trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento de aplicações, né, para web, e espero que eu possa contribuir bastante aqui pela empolgação do que eu percebi de vocês. Espero que eu possa contribuir, a gente possa desmistificar esse ambiente, né, que é a internet aqui, trazendo um pouco mais de segurança aí para os atendimentos e como eles devem ocorrer dentro dessas plataformas. Tá, então eu queria começar, vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer pergunta, o Douglas vai me interrompendo aí, mas eu queria começar desmistificando o funcionamento de tudo isso, né, para que tudo funcione, para que os atendimentos de vocês, né, ou para que as comunicações funcionem dentro da plataforma web ou online, como a gente gosta de falar, nós temos ali vários componentes que formam esse sistema. Então, é importante identificar eles para que a gente possa selecionar onde possa estar as vulnerabilidades que possam atrapalhar vocês. Então, eu tenho ali os 3 principais integrantes desse sistema. Eu tenho o hardware, né, como o Tassi falou, é o que eu chuto, né, ok? Eu tenho os serviços, ou seja, os softwares, e eu tenho um terceiro componente, que é a pessoa. Então, tem uma frase muito boa, eu não me recordo agora quem é o autor dela, mas muito boa nessa área de cibersegurança, que fala que um sistema ele é tão seguro quanto a parte mais vulnerável. E agora, com a nossa conversa aqui, nós vamos identificar qual que é essa parte mais vulnerável dentro desse processo de comunicação, que será os atendimentos online, que são os atendimentos online. Tá? Então, a gente começa, vamos começar pela parte, primeiramente, dos equipamentos, né? Mas o que é um equipamento, Fábio? Qualquer equipamento que você utilize para fornecer esse tipo de comunicação, né, essa interação com o teu paciente, ele vai ser um equipamento que vai estar conectado à internet. Então, que cuidados eu tenho que ter com esses equipamentos? Seja ele o meu computador, o meu celular, o meu modem, né, de internet, ou aquele equipamento que a empresa que fornece internet leva e instala na tua empresa ou na tua casa. Então, vamos começar pelo hardware, né, por esses equipamentos. Toda vez que acontece bastante, né, do sistema operacional desse equipamento, né, ele oferecer a você uma atualização. Então, o que você faz? Não, aplicar a atualização mais tarde, ou manter desatualizado esses equipamentos, né, como o computador ou o celular, quando sai uma nova versão. Geralmente essas atualizações são atualizações de segurança, para deixar o teu hardware mais seguro, tá? Um outro ponto,
os serviços, né, que são onde as coisas acontecem, o que conecta você ao seu paciente são os serviços, como, por exemplo, as plataformas que vocês estavam citando agora há pouco, que é o Skype, o WhatsApp, ou qualquer outro serviço de streaming que possibilite isso, ou até o e-mail, né, como a Marla tinha colocado das comunicações síncronas e assíncronas. Ela também tem as suas falhas. E nós vamos conversar aqui também sobre as falhas voltadas para pessoas, né, que o ponto, o elo mais fraco desse sistema são as pessoas. A gente vai ver aqui, as pessoas que são o elo mais fraco. Não adianta nada você ter uma senha muito forte, né? Só que você, por exemplo, posta muitas informações suas em redes sociais, o que vai dar uma brecha para que pessoas mal intencionadas possam atacar os serviços e obter, de alguma forma, assim, as informações ou acesso àquele serviço que você tinha. Ok? Então, vamos começar falando, assim, sobre as senhas. O principal gargalo, o principal problema nosso, né, principalmente nessa época de pandemia agora, são as senhas, né, entendendo que já existem, né, aumentou-se bastante a questão dos ataques, justamente porque as pessoas estão mais em casa, estão utilizando mais a internet. Então, aumentou-se bastante os ataques. E um dos grandes problemas está relacionado às senhas, né, problemas com senhas. Aqui, um site especialista nessa área, que é o Splash Data, ele traz as 10 senhas mais utilizadas por todas as pessoas que já sofreram algum tipo de ataque, né? Ele faz essa compilação durante todos os anos, e o de 2019, que é o mais recente dele, do último ano, a senha mais utilizada pelas pessoas são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é a senha mais utilizada. Depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou a palavra senha. Ou eu te amo. Esse é um dos maiores problemas nossos quando nós fornecemos ou criamos senhas muito fracas, né? Porque hoje, com a evolução da computação, eu já tenho programas que fazem combinações e testam várias combinações de senhas suas, principalmente dessas mais usadas, para tentar acessar o teu e-mail ou algum serviço que você utilize. Então, aí nós já temos um problema. Se eu uso uma senha muito fraca, uma pessoa mal intencionada que quer acessar algum serviço que eu tenho acesso, por exemplo, o teu e-mail, onde você guarda todas as informações das consultas, ela pode colocar para rodar um programa que vai testar várias senhas até se tua senha for simples, até ela encontrar a senha que você está utilizando. Tá, Fábio, mas eu não utilizo uma dessas senhas tão fáceis. Eu utilizo uma combinação de aniversários, ou eu combino o nome da minha esposa, o nome de filho, o nome do meu companheiro, né? Eu combino coisas para poder formular a minha senha. É um problema também, porque nessa era digital em que a gente utiliza bastante redes sociais, você não percebe, mas as empresas elas estão captando bastante informação tua, né? Então, quando você coloca numa rede social que você tem um tipo de parentesco ou de relacionamento com uma pessoa, ele já, por afinidade, a empresa ela já pega as informações das pessoas que estão associadas, e isso facilita para o atacante, né? Quanto mais você se expõe, e se suas senhas são baseadas em coisas que você expõe, você dá brechas para que um atacante possa explorar esse tipo de problema, tá? Começamos por aqui. Nós temos até notícias aí, né, já saiu recentemente, que o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ele teve o Twitter dele hackeado por um cara, e a senha dele do Twitter era DA, DA e DA. E o cara conseguiu, com uma combinação rápida, entrar na senha dele. É um dos problemas, nós já falamos de atualização de equipamentos. Se estiver indo muito rápido, vamos me freando aí. Já falamos de atualização de equipamentos, manter os equipamentos atualizados, criação de senhas fortes, né, que não envolvam combinações de coisas sociais que você expõe em redes sociais, tá? E o terceiro ponto, e o ponto mais atacado, pessoal, é o da engenharia social, né? E o que é a engenharia social? É quando o atacante ele trabalha de uma forma a se passar por outra pessoa para conseguir informações suas, para conseguir acesso a esses tipos de serviços, né? Por exemplo,
Tem um caso bem antigo, né, quando surgiu essa questão dos smartphones, né, celulares. Um cara nos Estados Unidos, ele queria obter o software de um celular da Motorola que estava sendo lançado, que era o top de linha na época. Então, você imagina, ele obteve esse código, ele invadiu os servidores, ele foi pela rede, a gente sempre imagina o hacker, aquele cara que vai estar no teclado ali no escuro, digitando alguma coisa que vai invadir. Mas não, a técnica dele foi apenas de engenharia social. Ele pegou o telefone do local, né, da Motorola, e queria saber o nome do responsável pelo projeto. Ele pegou, ligou para o responsável do projeto, se passando por uma outra pessoa, por um outro funcionário da Motorola, que estava solicitando o código. E aí, a mulher, sem nenhuma pergunta ou nenhum impedimento, foi lá e passou o código para ele totalmente, de maneira tão simples, assim, apenas porque ele falou que era um funcionário da Motorola. Então, essa disposição em ajudar e até a inocência nossa, né, nas redes, atrapalha. Né? Ela pode ser uma brecha que o atacante ou a pessoa mal intencionada vai procurar explorar para poder obter aquele acesso. Né? Um caso mais recente das coisas que aconteceram, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas aquele Celebgate, né, que foi um cara que teve acesso a contas de várias celebridades, né, de e-mail, contas teve acesso aos celulares dela também, por tabela, né, porque ele conseguiu o e-mail, mas ele teve fotos, informações das celebridades, e a única coisa que ele fez, né, que aqui já é um ponto para vocês tomarem cuidado, a única coisa que ele fez foi enviar um e-mail falso, se passando pela Apple, né, que é a produtora quem produz o iPhone. Ele fez um e-mail falso, se passando pela Apple, falando, olha, sua conta ela pode ter sido invadida. Eu preciso que você entre nesse link e e digite suas informações para que a gente garanta a segurança do teu celular. Aí os artistas, a maioria, acho que foram mais de 70 contas de artistas, eles entraram no link do cara, digitaram as informações e o cara obteve, sem precisar invadir nenhum servidor da Apple, sem precisar fazer nenhum esquema mirabolante de segurança, apenas solicitou as pessoas se passando por uma outra pessoa para conseguir que as pessoas lhe dessem isso. Então, muito cuidado. Aí aqui já fica o nosso alerta para, principalmente, receber um e-mail que é muito espetacular, com uma proposta de ganhar dinheiro, não clique no link. Recebeu correntes no WhatsApp, se o WhatsApp for de um aparelho que você está utilizando para fazer os atendimentos, não clique no link, não repasse para outras pessoas, principalmente se tiver um arquivo anexo. Aquele arquivo pode ser um vírus que vai instalar no seu equipamento, seja ele o computador, ou seja ele o celular. Tá? Muito cuidado com isso. Então, a parte mais fraca, né, é a pessoa. Né? Então, a engenharia social que é feita na pessoa é que vai ser o foco principal do atacante para ele poder tentar te prejudicar. Então, partindo agora para que tipo de orientação poderíamos colocar? Manter os equipamentos atualizados, sempre. Utilização de um bom antivírus, né? Se vocês pesquisarem bem, tem as opções grátis aí, eu tenho o AVG, todos esses maiores, eles têm uma versão grátis que você pode instalar na sua máquina e manter. E o que é o antivírus? O antivírus ele é um programa que fica ali trabalhando para que, quando você faça um download de alguma coisa, você baixou alguma coisa, né, seja por vontade própria, ou porque você acessou um site, aquele site tentou baixar alguma coisa, o antivírus vai identificar que tem algum programa que está tentando prejudicar o teu sistema operacional, que é uma coisa que não é sua. Então, manter um antivírus, né, mesmo que seja um grátis, ou se tiver um dinheiro para investir no antivírus, também aconselho bastante, tá? Mas nós temos versões grátis que resolvem bem o problema, por assim dizer, tá? Mas principalmente o cuidado de você, psicólogo, com todos os serviços que você utiliza. Esse é o principal cuidado que tem que ser. Você, como as pessoas são elo mais fraco, o cuidado maior tem que ser a partir de você.
Então, por exemplo, se você tem 3 e-mails diferentes em plataformas diferentes, a gente aconselha a não utilizar a mesma senha para todos esses serviços. Porque uma vez que o atacante ele conseguiu, né, ter acesso ao teu e-mail, para aquele e-mail, ele vai tentar utilizar a mesma senha nos outros serviços. Tá? Então, cuidado com esse tipo de senha. Fazer senhas fortes. Faça senhas fortes com mais de 10 caracteres, 15 caracteres, né, que envolvam letras maiúsculas e minúsculas, números, né? Eu sei que é difícil, né, criar esse tipo de senha, tanto que, aqui já vai outra dica, existem serviços que fornecem a criação dessas senhas. Eu não sei se vocês já perceberam quando vocês estão utilizando o navegador, principalmente se for, acho que o Google Chrome, não, Firefox, não, eu acho que o Firefox também ele vai sugerir. No Google Chrome, principalmente, ele já tem um gerenciador de senhas. Quando você tiver num formulário, que você estiver criando a sua conta de e-mail, por exemplo, ele vai sugerir, né, uma senha forte para você utilizar ali. Ah, Fábio, mas eu não vou lembrar daquela senha. Ok, o próprio navegador já guarda para você aquela senha. Ele vai guardar ali no navegador, que a próxima vez que você for entrar, ele já vai preencher e te sugerir, ó, o teu usuário nesse serviço é esse e a senha é essa. Ele já preenche para você para ficar automático. Tá, problemas de se trabalhar com isso. Se você utiliza uma máquina que é compartilhada com mais de uma pessoa para realizar os atendimentos, esse é um problema. Você não pode ficar armazenando senhas no navegador, porque a próxima pessoa que for utilizar o computador, ela vai ter acesso a aquelas senhas que você armazenou. A não ser que você crie um outro usuário, né, no sistema operacional, que aí já é uma outra situação. Mas a orientação principal é, você tem um equipamento para fazer o atendimento, que seja um equipamento seu, né, que seja só para essa finalidade. Porque a utilização do equipamento por outros usuários pode impactar em várias brechas que podem ser exploradas, como, por exemplo, um usuário, você deixa seu filho utilizar o computador e seu filho vai lá e baixa um arquivo que é um vírus e ele vai estar instalado no computador. E a partir dali, um atacante ele pode ter acesso a tudo que está acontecendo no teu computador. Tá? Então, muito cuidado com isso. Ok? Existem também os casos de falhas na empresa. Né? Tem um caso de um jornalista, se não me engano em inglês, que ele teve sua senha roubada da seguinte maneira. Aí foi uma falha da empresa que fornece o serviço. Um hacker ligou para a empresa, falando que era essa pessoa, o jornalista, né, e que ele queria recuperar a senha do determinado e-mail que ele teve, né, que ele sabia qual era o endereço de e-mail. Então ele ligou e o pessoal da empresa, né, eles não pediram, mesmo ele errando as perguntas de verificação, aquelas perguntas de verificação que você coloca para recuperar a senha, o hacker errou todas desse jornalista. Mesmo assim, o atendente da empresa pediu para ele, para o hacker, me dá um e-mail para eu poder te enviar um e-mail para você recuperar a sua senha. E aí, a empresa enviou. Foi uma falha específica da empresa. Eles já trabalham e melhoram essa parte para que não aconteça esse tipo de ataque. Tá? Então, todas as partes, elas são vulneráveis. Você tem que tomar o cuidado de mantê-las atualizadas, manter as suas senhas diferentes, fortes e diferentes em cada um dos serviços. Eu não consigo lembrar das senhas, eu tenho que manter as senhas lá. Utilize um programa, tem vários programas, tem o 1Password, que é um programa que gerencia as senhas de cada local para o TI. Então, instala ele no teu computador, você pode instalar que ele vai te ajudar a manter essas senhas fortes, né, e gerenciar, porque, ok, eu entendo, eu também não consigo decorar, e eu utilizo também softwares para poder gerenciar as minhas senhas nesses locais, tá? Tem alguns pontos que eu queria falar sobre algumas coisas que vocês tinham perguntado durante a fala da Marla e do Tássio, né? Que seriam vocês perguntam bastante sobre qual plataforma utilizar, né? Qual plataforma utilizar para poder realizar o atendimento. Vai depender do tipo de atendimento, depender de vários fatores que vocês precisam decidir, né? Nós temos várias plataformas que vão atender. Falou-se da Zoom por causa do problema
de vazamento. Né? A Zoom realmente teve recentemente um problema de vazamento de e-mails e senhas, né? Mas eles trabalharam e já resolveram isso. Ela pode ser uma opção agora? Pode, nenhum problema. O Skype também é uma excelente opção, porque o Skype ele criptografa ponto a ponto. Aproveitando a brecha aqui agora para falar da criptografia ponto a ponto. O que é criptografia ponto a ponto? A criptografia ponto a ponto é um serviço que as empresas fornecem que permite que o que sai da sua máquina, seja do celular ou do computador, que você digita para enviar para o seu paciente, por exemplo, ele não vai ser decodificado no caminho até lá. Ele te dá a confidencialidade de que a coisa vai sair da sua máquina, quem vai conseguir ler é só o teu paciente, é só o destinatário da mensagem. Tá? Nem a empresa, nem o Facebook consegue saber o que você digitou no WhatsApp. Ele não consegue. Tanto que se a justiça for lá e pedir, Facebook, eu quero que você me dê as conversas do Fábio com esse usuário, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir as mensagens se ele tiver acesso ao meu aparelho, que é o que a Polícia Federal geralmente faz. Né? Ele pega, faz a perícia no aparelho e consegue extrair as mensagens dessa ponta. Mas o que trafegou na rede, saiu de um ponto e foi a outro, né? Ele está criptografado e ninguém consegue ler, só as duas partes envolvidas. E o Skype é interessante. Oi. Dentro disso que você falou aí, houve o conflito, já houve o conflito algumas vezes com a Justiça Brasileira, justamente com o WhatsApp, por solicitar, a Polícia Federal solicitar para a empresa a conversa entre as pessoas, e às vezes o WhatsApp ficar de 24 horas sem poder usar. Nós tivemos esses bloqueios já justamente por esse conflito, e da Justiça Brasileira não entender que existe essa questão da criptografia e que a empresa não tem acesso às informações. Correto, já. A justiça já chegou a tirar do ar o WhatsApp justamente porque o WhatsApp não tem como fornecer essas informações. Ele não tem. Né? Eu não posso falar 100%, porque ele pode ter um backdoor, que a gente viu em casos da NSA, que aconteceram recentemente com o Snowden e tudo mais. Mas a criptografia ponta a ponta garante que nem se a justiça quiser, ela vai conseguir. Eu teria que periciar um dos aparelhos ou um dos equipamentos da ponta para ter essa informação. E o Skype, ele tem essa criptografia ponta a ponta, né, tanto para mensagens, como para áudio, como para vídeo também. As transmissões de vídeo são criptografadas de ponta a ponta, e ele garante isso. Existem outros serviços, posso fazer pelo Meet, do Google, que é o que a gente está acontecendo aqui agora e fazendo, posso, ele permite, inclusive, gravar e que você baixe o vídeo depois, se eu não me engano, no Skype também. Tá? Então, tudo vai depender das formas de atendimento e que tipo de atendimento você vai fornecer. Né? Eu vi uma pergunta aqui no chat, que agora fugiu. Fábio, eu anotei várias perguntas, aí na hora que você concluir as perguntas que você está em mente aí, você me dá um toque e eu vou te falando as perguntas que foram anotadas com a ajuda da Alice, e aí eu vou te passando. Tem uma pergunta do Vitor que eu achei interessante, que veio bem no ponto aqui agora, ó, que foi: quais as chances de sofrer um ataque hacker pela Wi-Fi? Então, Vitor, é o que eu coloquei anteriormente, né? A chance existe? Existe. Mas qual que é o principal ponto que o hacker vai atacar na tua Wi-Fi? A senha. Porque geralmente quando chega o equipamento lá que a empresa vai lá e instala a internet lá, o que o cara faz? Ele mantém a senha admin. Com essa senha, o cara já consegue, ele vai ter um endereço e acessar o teu equipamento, digitar essa senha, esse usuário, essa senha admin, e pronto, ele sequestrou a tua Wi-Fi. E a partir dali, ele pode instalar coisas e ver tudo que está acontecendo dentro da tua rede. Tá? Então, dica, chegou o equipamento da internet, modifica as senhas, né, já coloca uma senha mais forte, não aquela senha do Wi-Fi que o cara pede para você digitar. Tem uma senha do Wi-Fi, mas quando a pessoa chegar para instalar, você já pede para ela, ó, é a senha do equipamento, muda a senha do equipamento para mim que eu quero digitar uma outra senha aqui também. É um problema do que pode acontecer, tá? Cuidado com isso. Mas pode passar para as perguntas aí, Douglas. Eu vou só começar aqui com, na verdade, vou fazer uma pergunta que o Tássio fez por último agora, e já responder ele colocou sem polemizar politicamente, mas no caso da Vaza Jato não havia criptografia,
e eu tinha feito uma pesquisa justamente para trabalhar junto com o Fábio aí, e a questão da questão dessa vaza-jato aí é porque eles tiveram acesso ao aparelho. Uma vez com o aparelho em mãos, fica mais fácil de você ter acesso às informações que ele tem. E aí o que aconteceu no caso, eu não me recordo quais foram os 2 políticos envolvidos, eles conseguiram o equipamento. E aí eu já pulo para uma Na verdade, Douglas, na verdade, o que aconteceu na Lava Jato foi um problema de operadora. É um problema que já tem mais de 20 anos, que um problema é conhecido, que se você utilizar, existem softwares na internet, o problema foi de caixa postal. O que acontece? Existem 2 formas de você acessar a caixa postal do teu celular, né? Que é aquele número da operadora que você liga, asterisco, alguma coisa lá, ou se vocês pegarem o celular de vocês e ligarem para o próprio número de vocês, ele vai cair na caixa postal. Aí o problema é que existem serviços na internet que você faz uma ligação, que é o VoIP, né, o famoso VoIP, só que você faz uma ligação para um aparelho de celular, um telefone, e que você modifica o ID da chamada. Então você fala, eu quero ligar para o Douglas e eu quero que apareça na tela do celular dele, quando está chamando, eu quero que apareça esse número. Então tem como você mascarar o número que você está chamando para aquele lugar. Aí o que acontece? Quando você liga do seu celular, né, para o seu próprio número, você já cai na caixa de mensagem e não pede nenhuma senha. Então o que os atacantes fizeram com o celular dos envolvidos? Eles ligavam para a pessoa para deixar o celular dele ocupado, e aí ligavam de um outro número para o próprio número para cair na caixa de caixa postal, né, do celular. E uma das formas de recuperar a senha do Telegram é por ligação. Só que é uma ligação automática. E aí você pede para o Telegram ligue para você e ele fale um código de acesso do Telegram. Então o que eles faziam? Eles ligavam para o celular do cara que estava envolvido, deixavam ocupado e ao mesmo tempo pediam para o Telegram ligar para o mesmo número para falar a senha, o código de acesso do Telegram. E aí, como é automatizado, o Telegram caía na caixa postal e ficava gravado o código de acesso. Então, depois ele ia na caixa postal do envolvido, pega a senha, consegue acesso do Telegram. Foi assim que ele conseguiu todo o acesso às mensagens e o acesso ao Telegram. Era uma falha das operadoras. E aí, para você ver como é que é a coisa, era um problema conhecido há 20 anos e foi resolvido em uma semana pelas operadoras depois do que aconteceu com os envolvidos. Mas é uma coisa engraçada. É que a polêmica ajuda, né, nessas situações de resolução. Tem uma pergunta aqui que foi do Tássio também. O Tássio, ele bombardeou a gente de perguntas. E uma pergunta ele falou assim: você aconselha que todo aparelho usado para atendimento tenha senha de acesso ao aparelho? Porque normalmente, assim, para os atendimentos vão ser utilizados principalmente o celular, por ter uma facilidade de conseguir levar, e computadores. E é importante ter uma senha para entrar nesse computador, nesse celular. Bastante importante, aconselho. E eu aconselho uma outra coisa também, porque todos esses softwares e serviços que vocês vão utilizar para comunicação, eles possuem uma coisa chamada de autenticação em 2 fatores, ou em 2 etapas. Ativem isso. Todo serviço, se você tem no e-mail uma autenticação, se ele tiver autenticação em 2 etapas, ative. Se você está usando o WhatsApp, tem uma autenticação em 2 etapas, ative também. Qualquer serviço que você utiliza na internet, ative a autenticação em 2 etapas. E o que é essa autenticação em 2 etapas? Normalmente, quando você vai autenticar em algum serviço, você digita o usuário e a senha. Seu usuário e a senha. Na autenticação em 2 etapas, você precisa digitar o usuário, a senha, e um código que é enviado para o seu equipamento, naquele momento. Então, o serviço, o que ele faz? Ele gera um código aleatório, né, ele vai gerar lá 9345, e vai mandar para o seu celular, por exemplo. Aí, ele vai te pedir esse código que ele acabou de enviar para o seu celular, para que você consiga, sim, ter um acesso àquele serviço. Então, a autenticação em 2 fatores, em tudo que vocês tiverem que puder utilizar, ative a autenticação em 2 fatores. É muito importante também. Nós temos outras perguntas aqui. A Isabela tinha perguntado, né, mais cedo, se o envio do link dos testes arrisca o paciente tirar a print. Essa já foi respondida, que realmente, se você não está junto com o paciente, nós não temos, vocês estão assistindo a live, nós não temos controle
se vocês estão tirando prints, postando nas redes sociais, enfim, e um atendimento da mesma forma. No caso aqui, tem outra pergunta. Num contexto onde haja um bom usuário, porque o Fábio ressaltou que normalmente a principal falha é a falha humana, né? Com uma boa senha, quais as chances de um hacker ou um cracker, né? Porque eu tenho uma pergunta já relacionada a isso também, invadir ou gravar um vídeo chamada que foi realizada pela internet? Num contexto onde haja um bom usuário e uma boa senha, quais as chances de um hacker invadir? Cara, são pequenas, né? Porque tudo que envolve a criptografia, que é envolvida nesse serviço de autenticação mais modernos agora que são utilizados por essas grandes empresas, é muito pequeno. Porque o que ele tem que fazer? Se você usa uma senha que não é uma combinação de nomes, nem data de aniversário, né, nem nenhuma daquelas senhas fáceis, ele vai ter que utilizar um programa para fazer um ataque do que a gente chama lá em estatística de ataque de força bruta, né? Em estatística não, a gente chama na computação de ataque de força bruta. Mas estatisticamente falando, ele vai tentar todas as possibilidades de combinações de palavras e caracteres para tentar acessar a tua conta e o serviço. Para ele fazer isso, né, com os melhores computadores que existem hoje em dia, ele levaria aí uns 10 anos para poder quebrar isso. Então, e também é um dos motivos que a gente orienta a sempre estar mudando a senha. Criar senha forte, mas também mudando. Então, é bem baixa a chance dele quebrar, né, a utilização ele quebrar, né, por tentativa e erro a tua senha de algum serviço que você utiliza, desde que você tenha criado, né, com aqueles parâmetros que a gente passou até agora. A Alice perguntou aqui, o que um hacker ganha ao invadir o usuário de uma pessoa do ponto de vista material e psicológico? Será que ele sente algum tipo de prazer ou tem algum poder? Por que alguém invade o computador de alguém? Aí a gente vai entrar em explicações psicológicas que eu não estou preparado para colocar aqui para vocês, mas é Alice, né, o nome? Alice, sim, sim. O que acontece? Eu gosto de pensar o seguinte, que ele vai invadir, vamos supor que você é psicóloga e atende alguém importante, assim, nível politicamente falando, né, alguém bastante importante na política. Você tem acesso a informações pessoais dessa pessoa. Então, ele invadiu o teu e-mail e você tem e-mails reveladores dessa pessoa. Ele pode vender essas informações para quem possa vir a prejudicar essa pessoa, né? Um caso específico na NSA, né, do que o Snowden revelou para o mundo inteiro aí, ele mostrava como o governo americano utilizava informações pessoais para prejudicar pessoas chaves para derrubadas de governo, né? Então, vocês como psicólogos, né, e tem informações sensíveis das pessoas, qualquer pessoa motivada a prejudicar, não você, mas até um paciente teu, ele vai tentar, né, de alguma forma, te hackear para poder obter essas informações e usar contra aquela outra pessoa, tá? Então, é sempre bom ter esse cuidado, principalmente vocês que têm acesso a informações sensíveis das pessoas aí nos atendimentos. O Tássio pergunta também se usuários diferentes são IPs diferentes, se existe uma relação do usuário com o IP ou se Tássio, não existe. Aí nós vamos entrar numa discussão bem grande sobre redes de computadores. Mas, rapidamente, só para explicar, o que é um IP? Um IP é o endereço teu na internet. De maneira geral falando, ele é um endereço teu na internet. Quando o cara vai lá na tua casa, instala um equipamento, né, de internet que fornece internet, ele associa um IP, a empresa associa um IP, que é um endereço, um conjunto de números grande lá, para aquele equipamento. E aí todo mundo na tua rede Wi-Fi que estiver utilizando na tua casa ou na empresa, está saindo por aquele número, está saindo por aquele endereço. Ele é utilizado também para poder rastrear e saber de onde está saindo determinado tipo de ataque ou de informações que estão saindo, tá? Mas é um endereço, então não tem relação com os usuários. Pode ter vários usuários e um IP diferente. Nós temos outra pergunta aqui. A Mala pediu para, se possível, Fábio, você digitar lá no chat o nome dos programas de gerenciador de senha que você falou, porque só pela fala às vezes fica difícil de procurar.
E, e ela pergunta se, o Tasso também pergunta se há uma necessidade aí, ou se você aconselha, que o equipamento para atendimento psicológico seja só de uma pessoa, tipo assim, ele não seja compartilhado com ninguém, ou se, aí eu já complementando a pergunta dele, ou se colocando usuários diferentes se torna seguro essa questão de estar usando o mesmo computador. É como eu tinha te falado, Tássio, eu aconselho fortemente a ser um equipamento apenas para o atendimento. Já evita bastante coisa. Você não vai ter outros usuários, porque quanto mais usuários tem aquele equipamento, mais possibilidades de engenharia social podem ser feitas em cima desses usuários. Esse usuário, não por vontade própria, mas ele pode ser ludibriado e clicar em um link malicioso, que vai baixar alguma coisa para o teu equipamento e assim comprometer todo o acesso daquilo. Então, eu aconselho fortemente, se possível, mantenha o equipamento apenas para atendimento. Tá? Justamente por causa a criação de usuários dentro daquela máquina não impede de que, por exemplo, o outra pessoa que vai utilizar, Tássio, baixe um programa malicioso, instale e aí prejudique todos os usuários daquela máquina. Então, se possível, mantenha o computador ou o celular apenas para esse tipo de atendimento. E sempre tomando os cuidados que a gente vem falando aqui no nosso bate-papo. Tá? Não clicar em link de coisas espetaculares demais, ganhe R$2.000. Quem nunca recebeu um e-mail ou um vídeo de ganhe R$2.000 só de casa para fazer tal coisa, clique nesse link. Não façam isso, por favor, não façam isso. Ou a cura do não sei o que, do coronavírus está aqui, clique nesse link. Também não façam isso, tá? Muito cuidado. O Tássio perguntou se o uso a digital, o uso da digital. Alguns computadores têm a opção de você colocar uma senha através de digital. Nós temos também a segurança por reconhecimento facial e os celulares têm essas opções. Essas opções são seguras? São bastante seguras. Só que elas são opções de segurança no equipamento. Ou seja, caso a pessoa mal intencionada tenha acesso ao teu equipamento ou foi subtraído de você o teu notebook ou o teu celular, ela não vai conseguir acessar, tá? Mas, assim, para os serviços, a nossa boa e velha senha forte vai ajudar mais. Mas se você tem equipamentos que têm esses acessos, né, do digital ou reconhecimento facial, aconselho também a ativar. É uma camada a mais de segurança que vai ser adicionada no teu equipamento. Né? Inclusive, eu tenho acesso de digital até no WhatsApp, para abrir meu WhatsApp, para abrir meu Telegram, para abrir meu Instagram, tem que colocar digital, senão não entra. Eu coloco isso também. Ainda está se perguntando nessas indicações de senhas, como o Google faz indicação, você está criando uma senha, ele te indica uma senha, e o iCloud faz também, são seguras? São seguras, né? A empresa está fornecendo para você uma forma de criar uma senha que não vai ser tão facilmente quebrada por outras pessoas. Você pode utilizar tranquilamente, né? Lembrando que, desde que, se a pessoa tem acesso à tua máquina, né, naquele momento, ela vai poder visualizar aquelas senhas também. Então, se a máquina for de uso único, pode salvar tranquilamente, ou usar aquele programa que a Marla pediu que eu digitei ali, pode usar ele também, que ele faz esse gerenciamento de senhas fortes para você. Pode usar o do iCloud e do Google também, sem nenhum problema, viu, pessoal? Ele vai te ajudar. Eu uso pra caramba, nossa. No caso, assim, qual seria a sugestão para melhorar a segurança no caso de equipamentos usados por mais de um psicólogo ou por mais de um profissional, como normalmente acontece no serviço público? Boa. Eu aconselho fazer uma reunião com todos os usuários, explicar a importância, né, fazer uma conversa como essa que nós estamos tendo, expor os problemas, né, que podem acontecer de estar clicando em links que possam trazer softwares maliciosos, né, tomar cuidado as senhas que são utilizadas, mesmo tendo usuários, dá para utilizar? Dá para utilizar, beleza. Só que todas as pessoas que estão que estão usando aquela máquina, que utilizam aquela máquina, precisam tomar os mesmos cuidados que você toma. Então é bom conscientizar essas pessoas para que elas não cometam esses erros, o que vai comprometer o usuário e senha de todo mundo.
tá? Se você quer saber, só para complementar uma coisa aqui que eu não falei ainda, mas existem serviços na internet, eu vou até digitar e colocar aqui para vocês, que ele verifica se você já foi alvo de um vazamento de alguma informação, né? Então, esse serviço aqui, que é da própria Firefox, que é a produtora do navegador, se você entrar nele e digitar o seu e-mail lá, ele vai listar todos os vazamentos de algum serviço que o teu e-mail estava envolvido. Então, se você quer saber se você teve dado seu vazado, você pode acessar esse endereço, digitar o teu e-mail, que se aparecer alguma coisa é porque já houve um vazamento seu, de e-mail seu para algum lugar. E eu te aconselho a mudar de senha. Se você encontrou o teu e-mail lá, mude de senha, coloque uma senha mais forte, porque alguém pode estar usando esse serviço teu, esse teu e-mail também. Ok? É uma última pergunta aqui, que também é do Tássio, e aí eu vou fazer a pergunta e também vou fazer até uma outra pergunta dela. O sujeito que invade esses dados, ele é considerado, é dito hacker, esse termo hacker, e aí eu complemento essa pergunta. Existe uma diferença entre o termo hacker e cracker, que antigamente, na época que eu trabalhava na área de informática, existia muito uma distinção, se houve alguma mudança nessa terminologia? Vamos lá, a gente precisa contextualizar. Hoje, o que se fala hoje nesse mundo da cibersegurança é que o hacker, ele é o cara que obtém conhecimento. Ele tem conhecimento de como realizar determinados ataques, ou de como ele tem a inteligência da cibersegurança para poder até se defender. Então, o cara que tem o conhecimento, ele é hacker. E aí vem a confusão, porque alguns lugares, né, algumas literaturas trazem que o cracker é o cara que tem o conhecimento, mas usa para o mal. Tá? Então, essa é a diferença. O hacker não necessariamente ele é o cara que faz o mal. Ele tem conhecimento. Tanto que hoje existem empregos, né, para pessoas da área da computação que é só para executar testes de segurança. Tentar invadir alguma coisa ou identificar um serviço que está falho de alguma empresa. Né? Existem trabalhos para isso. Eles contratam hackers, eles fazem um banco de currículos, né, de talentos de hackers para poder trabalhar com isso. Então, o hacker é o cara que tem conhecimento, o cracker é o cara que faz para o mal. Ele tem conhecimento e faz para o mal. Então, assim, vou só verificar se vai ter mais alguma pergunta, mas, assim, ainda na pergunta da Sádiga sobre o serviço público, eu sou do Estado, trabalho, e eu preferi por uma questão até justamente de não saber quem utiliza o computador, e o risco de informações ser vazadas, eu levo o meu notebook. Eu acho que é de uso pessoal, e às vezes assim, é um risco que eu corro de ir para o trabalho, eu levo carregando o notebook, etc. Mas eu acredito que seja uma das formas mais seguras, porque eu sei os procedimentos, eu sei que eu não vou clicar em nenhum link diferente, e eu não confio praticamente nos colegas de serviço, que são outros profissionais de áreas diferentes, e nem no sentido de maldade, vamos colocar, nada de intencional. Mas assim, eu já recebi no e-mail herança de 1 milhão, doação de 2 milhões, já ganhei carro, já ganhei nas promoções do Faustão, com uma frequência muito grande, entendeu? Só que eu não quis ganhar, eu não quis pegar esses prêmios, porque eu achei um pouco duvidoso dos links, de repente descobrir que eu tenho um parente fora do país que está deixando uma herança para mim e eu nem sabia que ele existia. E a gente recebe isso com uma certa frequência e às vezes assim, clica por curiosidade, clica por uma questão às vezes daquele momento e eu não consigo garantir, como o Fábio ressaltou, que a maior falha normalmente é a humana, né, da pecinha que fica sentada na frente do computador. Eu acho que às vezes a gente, se for possível, se você tem um notebook ou um netbook que você possa armazenar certas coisas, eu acredito que sejam um pouco mais seguras aí. E eu só queria, deixa eu só verificar se tem mais alguma pergunta. Aí a Franciela pergunta que quando criamos um site para divulgar serviços, quais cuidados precisamos ter sobre tudo isso que foi falado até então? Se eu for criar um site para poder divulgar meu trabalho, que cuidado eu preciso ter?
Bom, Franciela, desculpe se eu não falei correto, mas cuidados que devem ter aí já partem para cuidados de quem desenvolve esse serviço. Eu imagino que tua pergunta é voltada para se você corre um risco dele roubar o acesso, tirar tua página do ar e colocar alguma outra página lá, que acontece bastante, principalmente com sites de serviços públicos, né, que vem acontecido. Bom, ele tá atacando um outro serviço que não é o teu do e-mail. Então, se ele conseguir, né, atacar esse serviço, que a gente chama que é um serviço de hospedagem, que é onde o profissional que desenvolveu o teu site vai colocar ele para o mundo, né, ele vai conseguir quebrar o serviço de lá. Então, não vai ser um problema diretamente relacionado com as tuas contas, com os teus serviços de e-mail. Na verdade, ele vai fazer isso mais para te prejudicar, tirando as informações tua do lado que tendo acesso a algum tipo de serviço teu pessoal, tá? Então, quanto ao problema de acesso a serviços pessoais teu, pode ficar tranquila, mas se ele invadir o teu site é um problema porque ele vai tirar as informações do ar aí, né, das tuas informações profissionais do ar. O Tássio tem uma última pergunta. Ele foi eleito o maior perguntador desse chat, dessa live. Enquanto ele elabora a pergunta, eu vou estar falando aqui algumas questões. Assim, a maior pergunta da maioria das pessoas foram a questão das plataformas de atendimento. Eu estou um pouco fora da área já tem um tempo, eu tenho alguns diplomas na área de informática, mas na hora de fazer a faculdade eu decidi fazer psicologia. E eu, particularmente, para atendimento, até para aulas, eu tenho usado a plataforma do Skype. Pelo meu entendimento, que essas grandes empresas, elas investem muito em segurança, porque o nome delas estão vinculadas a essa questão de segurança. E por mais que aconteçam os vazamentos, eu acabei optando pelo Skype. O WhatsApp também tem essa vantagem da criptografia ponta a ponta, que assim pode ser utilizado. Aí só tem um problema que o WhatsApp às vezes é pessoal, aí você teria que ter um WhatsApp profissional, e é mais difícil você ter 2 WhatsApps no mesmo celular. E aí assim, algumas questões que foram perguntadas é porque a gente fica na dúvida de qual aplicativo utilizar, né? E aí o Tássio pergunta, mais ou menos nessa mesma linha do que eu estava falando, que orientações você daria para definir qual aplicativo ou programa usar no sentido de segurança, etc., aí para nós psicólogos? Excelente pergunta, Tássio. E aí, qual critério, né, que foi uma coisa que a Marla colocou no assunto com o Tássio também, quais critérios vocês devem analisar para escolher a ferramenta? Eu aconselho bastante a pesquisa no Google mesmo, se houve vazamentos, né, daquela empresa, se ela teve algum problema de segurança recente, né? Todo dia antes de fazer um atendimento, pesquisa se está tendo algum problema, né, com a empresa da plataforma que você está pensando em utilizar. Né? A melhor arma que nós temos é pesquisar para ver se está acontecendo alguma coisa. Claro, existem serviços, né, como esse que eu coloquei para vocês lá no link do monitor, que ele vai falar se houve alguma falha, se o teu e-mail está envolvido, tá? Mas, e serviços de ataques que aconteçam? Eu tenho também serviços na internet que falam, aconteceu ataque em tal serviço, na Google, por exemplo, está aqui os dados que foram vazados, né? Eles não colocam os dados, claro, mas eles falam que foram login, senha, né? Então eles expõem, né, mantendo a privacidade das pessoas que tiveram esses dados vazados. Mas a melhor ferramenta é pesquisar, né? Utilizar esses critérios, né? Falando de critérios técnicos de segurança. Agora, qual ferramenta ou qual plataforma utilizar? Vai depender do tipo de atendimento que você está oferecendo também, né? Talvez uma conversa mais assíncrona, né? Numa troca de e-mails. Ótimo, né? Utilize o e-mail, é excelente. Né? Eu tenho um vídeo, eu quero utilizar algo que vai criptografar os meus vídeos, né? De ponta a ponta. Utiliza o Skype, desculpa, fugiu aqui agora, mas utiliza o Skype, utiliza o Google Meet, né? Vocês têm N ferramentas aí, mas o critério seria interessante, seria pesquisar para saber se a empresa teve algum problema de vazamento recentemente, algum problema voltado à segurança das contas.
Alguém tem mais alguma pergunta? Então, pessoal, assim, só para a gente finalizar, então, que a gente até estendeu bastante, eu acho que foi muito produtivo, a fala do Fábio, ela traz as informações de uma forma bem simples para pessoas que têm um pouco mais de conhecimento e pessoas que estão se descobrindo nesse processo aí do atendimento virtual. E eu entendi o seguinte, que eu acho que da mesma forma que um psicólogo ele não pode aplicar um teste se ele não tiver conhecimento, que ele não pode usar uma técnica sem ter conhecimento, eu acredito que nós vamos ter que estudar um pouquinho sobre informática mesmo, para que não aconteça esses problemas, que como esses problemas são corriqueiros e às vezes eles são fáceis de ser sanados, mas às vezes a falta do conhecimento faz com que se torna. O Fábio ressaltou bem que é a pecinha mais que mais causa risco nessa questão de invasões, etc., são nós mesmos, as nossas atitudes, o nosso tipo de senha, e aí a gente coloca essas senhas muito simples e isso vai fazer com que a gente fica de uma forma vulnerável, e se nós estamos vulneráveis, nossos pacientes se tornam alvos de pessoas com mal intencionadas ou com alguma intenção secundária, e às vezes ele não tem intenção nenhuma pessoal, mas ele simplesmente joga todas as suas informações na rede. Uma vez na rede, não tem como apagar mais, então é uma coisa de risco. Em nome do Conselho Regional de Psicologia, eu agradeço a sua presença, Fábio. Eu acho que a sua fala foi bem simples e bem tranquila. Eu acho que dá para sanar bastante as dúvidas e as ansiedades nossas, porque a nossa profissão ela exige muito sigilo. Nós somos pautados muito na nossa questão ética profissional. E essa informática, nesse momento, que é uma questão necessária, seria uma situação que estava causando insegurança para todos nós aí nesse momento. Então, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, né? Eu quero aqui fazer 2 parabéns. O primeiro para a Cristina, que o aniversário dela foi dia 22. Parabéns, Cris. E o segundo parabéns vai para o Conselho, né? Por ele estar propondo essa discussão. Eu espero que o nosso papo aqui, ele não era para assustar, eu não quero que vocês fiquem assustados. Eu quero que a gente comece a abrir a mente, entender que tem que tomar alguns cuidados a mais, ok? Eu não sou dessa área, mas eu preciso tomar uns cuidados a mais com isso. Então, parabéns para o Conselho também, por estar propondo esse tipo de discussão e vocês buscando esse tipo de conhecimento, tá? Eu também encerro minha fala agradecendo o convite aí do Tássio, de ter colocado essa missão aí, de estar falando com um profissional tão capacitado aí na área. Eu tenho um pouquinho de conhecimento na área e isso me facilita em alguns pontos, e aí eu me torno um pouco mais seguro durante as minhas aulas e nos meus atendimentos, porque eu fiz todo um estudo das ferramentas que eu iria utilizar, e eu acho que esse é o cuidado que nós temos que ter. Agradeço também a Mariana, a Cristina e a Alice, que esteve acompanhando nós aí durante todo o processo e dando esse apoio tecnológico aí para nós. Então, muito obrigado, pessoal. Tássio, quer falar? Então, só para encerrar mesmo, só falar mesmo, agradecer em nome do Conselho de todo mundo, como o Douglas já fez, com maestria, né? E dizer que a gente está à disposição, como Marla colocou, gente. A função do Conselho é pedagógica, é de orientar, é para isso que a gente está. Então, assim, o Aires Brito, ministro do Supremo, gostava de falar que a Constituição é nosso posto Ipiranga. Então, tudo que a gente precisava pergunta do posto Ipiranga. Nosso posto Ipiranga é o Código de Ética. Então, se a gente olhou lá, tem dúvida, pergunta, vamos tentar dar a melhor formulação possível, sem nos responsabilizar por as decisões que são únicas do psicólogo. Essa parceria, Cris, fechada, foi muito legal, realmente muito rico. Eu acho que isso nos coloca em relação ao país todo bem à frente em relação a informações sobre essa área, tá? Eu quero agradecer muito a disponibilidade da Cris, da professora Idenides e do Fábio por ter se disponibilizado totalmente para esse momento, né, de forma prestativa e gratuita. Então eu fico muito agradecido, só posso agradecer. Valeu? E
Eu queria agradecer o Fábio, né, agradecer o CRP pela iniciativa, por ter atendido as demandas nossas, né, porque apesar de eu ser também da computação e da psicologia, eu também tenho dúvidas, fiquei também apavorada com algumas coisas que o Fábio falou, e mais tranquila por outras, né, por já estar seguindo algumas recomendações. Mas eu agradeço demais a oportunidade, e em especial eu quero agradecer ao Fábio, porque eu tinha certeza que ele ia arrasar, que a fala dele é muito boa, ele é um excelente professor, é óbvio, ele foi meu aluno, não estou brincando, mas a gente já se conhece há um bom Orientando ainda. Já se conhece há um bom tempo, e eu sei, né, de como a fala dele é boa e acessível, e isso para mim era primordial para hoje, é que a gente saísse daqui, de fato, com dúvidas sanadas. Obrigada, Fábio, pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade.